0-0 com o Coritiba. No Couto Pereira, estádio lotado, líder do campeonato, Remo ganhou um ponto. Perfeito. Aí, claro que existem as nuances a serem analisadas. Remo com um jogador a mais, grande parte do segundo tempo, pouco criou, teve a chance de vencer o jogo. Marcelinho poderia ter só tocado a bola ali pro Caio Vinícius. E aí, português, mantém? Remo apresentou evolução ou não? Pós-jogo promete, hein? Tá só começando o nosso maior e melhor pós-jogo do rádio. Ele conseguiu, no final do jogo, os caras do Curitiba queriam dar nele, entendeu? No final do jogo. Chegar na casa, a esposa dele deve estar... Ele conseguiu desagradar todo mundo, mas sabe o que é isso? É o cara que, pô, eu vou ser árbitro de futebol, mas como eu vou ser? Lambe-lambe, puxa-saco. É assim, esse tipo de árbitro aí. O árbitro de futebol tem que ter personalidade, velho. Quando ele, aquele lance do Josué, se ele vai lá, eu vou ver o VAR aqui. Se bem que o VAR não acionou, já começa por aí também. Porque quem tá no VAR participa. Exatamente. Isso aí. Então, era pra ter chamado aquela expulsão, cara. Aquilo, eu não tô falando porque é um clube do Pará, é um pai de família que quer ficar quanto tempo ali? Então, ele conseguiu, marcou, ele tava doido para marcar alguma coisa pro Curitiba. Se você voltar, vê o VT, eu sou do tempo do VT, tá? Vê o tape. Cara, dá uma rebobinada na fita aí. Um lance antes, André, do pênalti que ele, fantasma que ele marcou, ele ficou assim, olha, quando a bola passou na área do Remo, olhando desesperadamente para ver se tinha acontecido alguma... É brincadeira, ele é o paspalho do jogo. E para você, Michel? Primeiro assim, para quem tá chegando agora, ligou o rádio agora, tá assistindo a gente através do YouTube, não viu o jogo, tá? Vamos lá. O resultado em si, Campeonato Brasileiro. O Remo empata com o líder do campeonato. Dentro da casa dele, o resultado, pô, bacana, o Remo fez um ponto. Agora, em termos de expectativa de futebol, que o Remo fosse hoje crescer mais um pouco, o que o Remo mostrou no primeiro tempo, que foi até uma serenidade, marcou bem a equipe do Curitiba, no segundo tempo ele esqueceu. E quando ele ficou com um a mais, ficou assim uma coisa, sabe, impressionante. O jeito em que o Remo ficou, mesmo com um jogador a mais, o Remo ficou esperando a equipe do Curitiba. E o Curitiba martelando. Não sei o que acontece com o time azulino. O Remo pega na bola, ele não consegue desenvolver, tá? O Remo rouba a bola e não consegue colocar em prática o seu ataque. O seu ataque, ele fica escondido e aí o Remo não desenvolve. Eu não sei, falta alguma coisa, falta jogador. Bom, coloca o Red só joga 15. Colocaram o Red para jogar os 15, nem os 15 ele jogou. Então, vamos ouvir Marcos Braz. Mas infelizmente hoje a gente tem que apresentar. Tá saindo. Vamos lá. A pessoa que deveria estar aqui falando do jogo não sou eu, é o técnico, seria a comissão técnica, alguém pertinente à parte do jogo, do futebol. Mas infelizmente hoje a gente tem que apresentar o repúdio dessa arbitragem em relação a hoje. Dizer que a maneira com que foi revista o VAR em relação à penalidade e à expulsão é uma brincadeira. Eu acho que os times do Norte já existe uma logística em que você tem uma grande dificuldade, mas isso aí não é culpa de ninguém, principalmente do Curitiba. Curitiba não tem nada a ver com isso. Agora, essa situação em relação à interpretação do que foi feito a arbitragem hoje é uma brincadeira. Eu acho que deveria essa situação em que você, por mais de 3 ou 4 vezes, você chega e interrompe a arbitragem para que fosse revista. Eu sei que isso está dentro da regra, isso está dentro do jogo, mas não é uma piada o que aconteceu hoje aí, né? Juiz com medo de expulsão, com medo, juiz
Eu não entendi qual o tamanho do medo da arbitragem aqui, porque aqui é um local que é cordial em relação à arbitragem, é cordial a relação a quem vem jogar aqui. Eu vim aqui diversas vezes, eu não sei qual é o medo que teve essa arbitragem para fazer a arbitragem que teve hoje aqui. Então, assim, para deixar o repúdio em relação à diretoria do Remo, peço desculpa a toda a torcida do Remo que deveria e gostaria, claro, de ouvir os jogadores, ouvir quem de direito, mas eu não posso perder essa oportunidade, ainda mais depois que eu não perdi o jogo. Porque depois que você perde o jogo, em determinadas situações, você fica de uma maneira muito desconfortável para você passar a lupa em determinadas situações. Essa é uma situação que precisa ser passada a lupa. Não teve essa revisão que foi feita em relação ao pênalti e à expulsão. Foi uma brincadeira, foi uma covardia que fizeram com o Remo. É isso que eu queria deixar claro aqui e deixar também de uma maneira bem calma e tranquila. O Curitiba não tem nada a ver com isso, jogou o jogo, apenas quem fez o que fez dentro disso aí foi a arbitragem. Muito obrigado aí e desculpa por eu estar falando e não o técnico ou um jogador. Tá aí, portanto, o que nós estávamos falando. Por hoje não tem motivo, então já estávamos analisando aqui. Se vai cair não é por hoje, já estava definido, mas Marcos Braz foi especificamente para falar na arbitragem. Vamos lá? Vamos cortar o nosso sistema liberal de rádio. Você que está no Liberal FM, você que está nos interiores do estado. Marcos Braz claramente foi para criou um fato novo. Buscar atrito. Ele criou um fato novo para proteger o Antônio do que ele seria amassado de perguntas porque o Remo não rendeu com um a mais. É isso. E acho que ele também usa. E acho que ele também usa o peso dele para tentar dar essa porrada na cara. Ele foi feliz quando vem a público brigar pelo clube, falar o que ele falou, mas há uma infelicidade de não colocar o treinador para perguntar, que eu tenho certeza que os colegas lá da Crônica, com certeza alguém iria perguntar: Antônio, com 11 contra 10, 40 minutos praticamente aí de bola rolando. Não, 40 não, pô. 43. 43 minutos, um tempo. O que aconteceu com o time? Né? Mas o futebol paraense ele tem dessas coisas e vão já dizer. Falando como instituição, ele está certíssimo. Claro. Olha só, quem trouxe o Antônio Oliveira foi ele. Ele é amigo do Antônio Oliveira. Ele acredita que o Antônio Oliveira vai fazer o Remo jogar bola ainda nesse campeonato. Então, como instituição, ele fez certíssimo. Ele cria um fato novo, protege o treinador, porque ele sabe que foram 45 minutos com um a mais e o Remo não conseguiu produzir nada, só aquele lance do Marcelinho. Usa o peso para também dar a criticada e a pressão que era necessária. E faz esse peso sobre a arbitragem mais uma vez e pronto, assunto encerrado. Porque se fosse só o fato dele querer fazer o comunicado, ele podia muito bem aparecer lá, dar o comunicado dele e depois o Antônio Oliveira ia falar sobre o jogo. Mas não, ele protege o Antônio para que a gente não tenha acesso e ele tenha mais uma semana de trabalho aí para poder ir para campo depois. Mas é uma pena porque o torcedor certamente, né, e estou falando aqui de maneira geral, que esse, de longe, não foi o pior jogo do Remo ou a pior atuação do Antônio Oliveira como treinador, enfim, não foi. Mas alguns pontos certamente poderiam ser explicados. Foi a segunda melhor para mim, se não a melhor. Porque contra o Goiás foram muitas chances criadas. Agora, você jogar contra o líder do campeonato, eu acho que tu não concorda muito com essa opinião, né? Não. Assim, você está analisando a sequência Antônio Oliveira. Só Antônio Oliveira. Só com o Antônio Oliveira, para mim, essa foi a segunda melhor partida do Remo sob o comando dele. Do Goiás e essa daí. O que me incomodou muito nessa segunda metade, principalmente no segundo tempo, é que o Remo com um homem a mais e acabou ficando meio que refém ali. O Curitiba que criou as oportunidades, o Curitiba que tentava pressionar, né? Mais fácil. Eu acho que o Remo já teve, em alguns momentos e recortes de jogos, momentos bem melhores do que esse, mas assim, em um contexto, né?
de maneira geral. Acho que o Remo... Qual foi o jogo que o Remo virou aqui, que o Kaique entregou o gol logo no início? Havaí, por exemplo. Depois, ali o Remo ele já começou o jogo de uma forma interessante. E, cara, interessante que mesmo tomando gol, o Remo dava muita certeza que iria empatar e virar o jogo. Porque o Remo, eu acho que ali o Remo conseguiu envolver um adversário em um tempo. Aquele primeiro tempo contra o Havaí. Entregou o gol, mas conseguiu. E aí, nesse jogo, acho que no primeiro tempo, a reta, por exemplo, o Remo começa embaixo, segurando. Depois que o Remo busca o jogo, o Remo teve uma grande chance e o Remo conseguia tocar bola com facilidade. Acho que faltou ali um pouco mais de agressividade e até um pouco mais de autoconfiança dos jogadores. A impressão que eu tenho, Beth, é que em alguns momentos o Remo ele consegue tocar a bola rápido, chega no meio, e aí é o momento de dar aquela explosão, a efetividade, finalizar. Mas me parece que alguns jogadores não têm a confiança para progredir, para ir para o último terço. Não é nem a confiança, não tem qualidade. Não sei, Beth. Pois é, eu até acho que teriam. Sabe por quê? Não é, eu digo que falta a qualidade, sem desmerecer a ninguém. Que isso, olha o pênalti que esse cara acabou de fazer. Ele que fez o gol de falta de cabeça, não foi? Olha aí. Falta qualidade, porque quando o rapaz entrou, esse Freitas entrou, a primeira bola que ele pegou, ele saiu fazendo 1-2, quase ele vai deixar a bola lá dentro. Então quando tu sabes fazer, tu fazes, cara. O Remo tem jogadores que precisam treinar mais, precisa se dedicar mais. Não pode o time 11 contra 10 se dá o luxo de ficar pegando pressão. Senhores, mas o que mais me está fazendo pensar agora é porque não foi o Antônio e sim o Marcos Braz. Porque não rolou nenhum comunicado de que não vai ser mais o técnico do Remo. Porque o Antônio Oliveira abertamente, mais uma vez, já falou mal de arbitragem no futebol brasileiro. Mas como falou o Michel, acho que o Marcos Braz ele tira, dá uma blindada no Antônio Oliveira e ele também gosta dessa onda de ir pra cima, ir pro atrito e tal. Fez uma cortina de fumaça, ele acredita no projeto, ele blindou o cara e pronto. Foi isso que ele fez, gente. Como instituição... Agora só fica feio a parada. Não, fica feio. Porque o Remo não tem dono, né, o Remo? O Remo tem uma torcida, e a torcida, ela queria escutar o treinador dela falando, ela queria escutar. Não sou eu, tá? Sim. Não, a gente queria. Não, mas eu digo logo, olha, não sou eu, tá? Todos queriam, né? Tá? Eu acho assim, tu não queria escutar o que o treinador tinha a dizer? Ele ia dizer, olha, eu não fiz tal coisa por isso, eu tentei fazer isso não deu certo. Não era bacana? Ele deve estar pensando o seguinte: se eu botar ele para falar, ele vai falar alguma besteira que pode desagradar os jogadores, porque na visão dele talvez a culpa esteja com os jogadores também dessa falta de desempenho. E certamente estão. Os jogadores também são muito responsáveis. E aí tu vai para uma coletiva, tu vai falar o quê? Ou tu assume a responsabilidade de que o time não andou nos últimos 40 minutos por culpa tua, ou tu vai dizer assim: eu mudei o que tinha para mudar, tirei os 2 amarelados e não tinha mais ninguém para botar, botei o Regis que só joga 15 minutos e os jogadores não conseguiram render, porque o sistema estava feito. Qual o tamanho do prejuízo e qual o tamanho do impacto que teve para o Remo hoje os desfalques? No meio de campo, principalmente. Cantídio, Pavani no meio, o Luan, acho que já não vinha sendo titular. Você tem o fato hoje, Pedro Rocha. O fato hoje é que o Remo depende muito de jogadas individuais. Muito. E teve até alguns momentos interessantes coletivamente, mas o Remo depende muito de alguém driblar, de alguém criar um espaço individualmente para depois conseguir jogar em grupo. Mas, cara, hoje o Remo sentiu muito o Pedro Rocha, a ausência do Pedro Rocha. Porque é o cara que é responsável por criar essas jogadas do Remo, né? Pedro Rocha, uma vez ou outra, ele dribla 2 e solta um passe à frente, dribla 2, chuta, e pro Remo faltou justamente isso. E acho que um cara que nesse meio campo do Remo claramente já vinha ganhando ritmo e que também, nessa ascensão que ele vinha tendo, faz falta é o Cantídio. Muita. Porque é um cara que consegue fazer essa bola girar, consegue ter ele não é de alta velocidade não, mas a bola chega nele, ele consegue não só dar um passe pro lado, mas dar um passe vertical, dar um passe diagonal, um passe de média e longa distância e faz o time ganhar muito terreno para entrar no campo do adversário. O que o Jadson já não faz, né? Porque o Jadson é mais um carregador de bola. Ele faz essa função muito bem, mas com outra característica. Para mim ele é muito bom jogador. Hoje fez uma partida ok ali.
no primeiro tempo, em alguns momentos que ele dominava a bola no meio, o Jadson, você pensava que ele ia ter aquela explosão, ele pegava e tocava pro lado. No segundo tempo, quando o Remo teve um jogador a mais, logo aquele pós-expulsão, o Remo deu uma crescida, né? E ali o Jadson começou a carregar a bola, começou a circular, o Remo começou a crescer. Só que aí depois sentou de novo. Pra mim tá muito... Não sei, vocês podem botar alguma culpa no Antônio Oliveira, mas pra mim isso aí é jogador, cara. Pelo amor de Deus, é inadmissível. Ele fez o que precisava ser feito. E os caras passam 40 minutos em campo, não põe a bola no chão. Não, cara, eu não admito isso. Jogador da qualidade que o Remo tem, não sentar, é como o Dad falou. Aceitar tanto o jogo dos caras. É não chegar e falar assim, ei, peraí, gente, pega a bola aqui, me dá aqui, peraí, bora